O Ministério da Saúde do Brasil, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, tem a honra de realizar o segundo dia do seminário virtual intitulado Guias Alimentares Baseados no Nível de Processamento dos Alimentos, Evidências Científicas e Implementação. Senhores, convidamos agora, então, a Coordenadora Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde do Brasil, a senhora Gisele Bortolini, e a senhora Luizete Bandeira, representante da Organização Pan-Americana da Saúde, onde lançarão o Policy Brief da Rede de Ação sobre guias alimentares baseados no nível de processamento dos alimentos na América. Com a palavra, a senhora Gisele. Olá, bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação de todos os países no dia de ontem. Nós tivemos excelentes debates, né, para dar seguimento às discussões que foram realizadas no encontro presencial de 2018. Também gostaria de reforçar novamente, né, que essa rede, ela foi criada no âmbito da década de ação da nutrição. Atualmente, 9 países fazem parte. E a nossa ideia, a partir de agora, é retomar a rede, né, em função principalmente da pandemia. Acabou que no ano de 2020 nós não tivemos atividades, e a ideia é que nós possamos intensificar as ações nesses próximos 4 anos. Lembrando que o objetivo, né, é trocar experiências e boas práticas, baseadas em evidências científicas e mútua colaboração, né? Nós sabemos que são muitos os desafios, né, comuns, e o compartilhamento das estratégias pode nos ajudar a enfrentar esse cenário que atualmente nós estamos vivenciando, né? E enquanto países nos fortalecemos, né? Ontem foi interessante, né, saber que tanto o Chile como a Argentina estão numa fase muito parecida de reformulação, né, de revisão dos seus guias alimentares, e hoje nós vamos ter a oportunidade de saber como estão, né, o status dos guias alimentares dos outros países da rede. Então, também ontem nós tivemos debate em relação à questão dos ultraprocessados, e agora nós vamos apresentar para vocês, né, o Policy Brief, para lembrá-los, né, quem faz parte da rede. O primeiro produto acordado, né, naquele evento de 2018, foi a elaboração de um policy brief que sumarizasse um pouco, né, de como os países estavam naquela época. Se os pontos focais, né, ainda são os mesmos, vocês vão lembrar que na época nós fizemos um formulário, né, nós validamos as perguntas com todos os países membros, e todos os países, né, quer dizer, quase todos os países da rede, teve um país que acabou não enviando as informações, enviaram as informações, e aí com base nessas informações, a OPAS nos apoiou na elaboração de um policy brief, que sumariza um pouco o status, né, dos guias alimentares, no ano de 2018. Então, hoje nós vamos disponibilizar essa versão, a Luizete vai apresentar para vocês, lembrando que é um material elaborado, né, com a contribuição de todos vocês em 2018, e ao final do dia hoje nós vamos ter um espaço para discutir os próximos passos da rede, e a ideia, uma das nossas propostas é que nós possamos, né, atualizar esse policy brief, né, considerando que já se passaram 2 a 3 anos, e que muitas coisas já aconteceram nos países, para nós termos novas versões. Então, agora eu passo para a Luizete, que vai apresentar o resultado final, né, daquele trabalho realizado em 2018 e 2019. Muito obrigada. Obrigada, Gisele. Vocês me escutam bem? Todo mundo? Sim, Luizete. Como a Gisele trouxe, esse policy brief foi elaborado, então, por meio da colaboração com as representações da OPAS, OPAS OMS nos países, e o envio de informação pelos representantes dos Ministérios da Saúde nos países. Então, a gente agradece esse esforço, essa cooperação. E eu vou falar, então, um pouquinho desse documento. Como a Gisele colocou, é um produto acordado em 2018, essas informações foram coletadas a partir dessa reunião, então, ao longo de 2019, e esse documento, então, descreve pontos-chave das etapas de elaboração, implementação e avaliação dos guias alimentares pelos países,
e aponta estratégias para elaborar guias que contribuam para o enfrentamento de todas as formas de malnutrição, tendo em vista o papel central dos sistemas alimentares, ou seja, a produção, a forma de processamento, comercialização e acesso a alimentos. Então, dos 9 países, 8 atenderam a essa solicitação das informações, e então eu vou trazer um pouquinho do conteúdo desse policy brief. Ele sintetiza, então, as características dos países, quais países têm guias voltados para crianças, para adultos, para gestantes, também qual o objetivo desses guias, né? Traz recomendações a partir dessa síntese, tendo em vista o objetivo da rede, que impulsione guias que tragam, né, o objetivo de influenciar o ambiente alimentar, o objetivo de impulsionar outras políticas públicas a partir de guias alimentares, qual a abordagem que é utilizada, se os guias utilizam o nível de processamento de alimentos como uma abordagem para a definição das recomendações, e também se são utilizados ícones, quais materiais derivaram desses guias, então traz essas características gerais, e também informações relacionadas ao processo de elaboração, né? Trazendo recomendações que são também, estão no escopo dos objetivos da rede, que são, por exemplo, o gerenciamento de conflito de interesses na etapa de elaboração dos guias. E, então, descreve de forma breve, já que é um documento que sintetiza, né? Como foi a estrutura e processo de grupos de trabalho que na etapa de elaboração dos guias nos países, e depois, então, um pouco dessas informações que basearam a elaboração, a análise da situação alimentar e nutricional, quais as fontes de informações que foram utilizadas, recomendando que se analise se essas fontes de informações apresentavam conflito de interesse e recomendando que, nesse caso, sejam excluídas. Quem foram os responsáveis, né, por elaborar, né, o guia nos países, e questão de previsão no planejamento do governo, né, se esses guias são inseridos em instrumentos de planejamento do governo, né, recomendando, então, que para que se tenha cada vez mais visibilidade e potencialidade dos guias, eles sejam incluídos em planos de governo, como os planos de saúde e demais planos dos países. Então, também trazendo essa recomendação, né, alguns países já fazem isso, né, de elaborar políticas públicas baseadas nos guias, trazendo essa recomendação e impulsionando que mais países adotem essa prática. Então, de forma geral, acho que a ideia hoje do lançamento é trazer para vocês um pouco do escopo desse documento. E, então, por fim, o documento destaca que os guias alimentares têm por objetivo central a promoção da alimentação adequada e saudável, e, para isso, devem considerar elementos ambientais, econômicos, culturais, sociais, que condicionam o acesso aos alimentos, as práticas alimentares e as consequências de determinados padrões de consumo. E, então, estimula a elaboração de guias baseados em alimentos que incorporem objetivos de saúde e de sustentabilidade, né, sendo esse um passo importante para sinalizar o compromisso dos países com um futuro sustentável e saudável. Em breve, os policy briefs em português, espanhol e inglês vão estar disponíveis no repositório da OPAS. A gente vai compartilhar o link assim que estiverem disponíveis. Eles estão na lista para subirem no repositório, a gente está só aguardando isso. Então, logo vocês vão receber o link para poder acessar o documento e contribuir, então, com o trabalho de todos vocês no âmbito dos países. O mestre de cerimônias está com o microfone desligado. Perdão, doutora Luizete, doutora Gisele, parabéns pela contribuição aí já nesse primeiro momento do nosso seminário.
Convidamos agora a doutora Inês Rugani, professora e coordenadora do Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela atuou na coordenação do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos e compartilhará maiores informações sobre esse guia nesta manhã. Com a palavra, a doutora Inês. Muito obrigada, vou aqui compartilhar minha tela. Chegou para vocês? Acho que sim, né? A Gisele comentou um pouco, né, sobre o guia ontem. Queria agradecer a Gisele o convite, né, por estar aqui trazendo algumas reflexões sobre o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, na oportunidade do lançamento dessa versão em inglês, né, do guia. A gente espera, quanto antes, disponibilizar também a versão em espanhol, mas no momento a gente tem a versão em português, que foi lançada em 2019, e a versão em inglês, que saiu recentemente. Esse processo de elaboração, né, foi fruto de um trabalho coletivo de muitas pessoas, que são essas que estão aqui apresentadas para vocês. A gente fez um percurso que durou de 2015 a 2019 e culminou com o lançamento no Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que coincidiu com a Conferência Mundial de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar aqui no Brasil. Eu só queria destacar desse percurso as diversas oportunidades de escuta que nós tivemos de diferentes atores sociais no percurso, a consulta pública que aconteceu ao final do processo de elaboração do documento e a existência de um grupo de monitoramento político que garantiu a transparência desse processo. Esse percurso todo está descrito numa seção específica desse guia ao final do documento. A encomenda da Gisele foi que eu trouxesse algumas reflexões sobre os aspectos inovadores desse nosso documento, né? Acho que a primeira coisa, resgatando também uma informação que a Gisele trouxe ontem bem rapidamente, são os princípios do guia e as implicações desses princípios para o documento, né? Os princípios são esses que estão colocados aqui, e a ideia foi que a gente conseguisse, e a gente fez esse exercício constantemente, de como que a gente materializava esses princípios nas mensagens, nas diretrizes, nas recomendações que a gente colocava. Por exemplo, dizer que a alimentação é uma prática social e cultural tem implicações de como a gente aborda a alimentação no cotidiano das famílias, né? E foi dessa forma que a gente foi conduzindo, buscando essa coerência durante todo o percurso. O guia é voltado para as famílias, conectado com a realidade delas, a linguagem toda é dirigida para as famílias, com a ideia fundamental de que, para a gente promover autonomia e empoderamento, a gente precisa fornecer informação confiável para as famílias e acessível em termos de compreensão. Então, a linguagem foi toda cuidada para que fosse dialógica, seja a linguagem do texto, a diagramação, as imagens utilizadas, é um guia muito, muito colorido e muito cheio de imagens que ajudam a compreender as recomendações que a gente está apresentando. Uma característica fundamental dele, claro, é o alinhamento ao guia alimentar para a população brasileira e, portanto, a classificação nova de alimentos é que orienta as diretrizes centrais do guia. Uma outra característica importante é a abordagem do aleitamento materno e da alimentação complementar em um mesmo documento. Isso parece óbvio, mas nem sempre é assim que acontece, né? Muitas vezes a gente tem em países, e até na própria Organização Mundial da Saúde, recomendações para aleitamento materno separadas das recomendações da alimentação complementar, e a gente achou que era muito importante falar da comida de criança nos 2 primeiros anos de vida e integrar esses 2 conteúdos, né? Outra abordagem importante que o documento traz é a relação entre alimentação e desenvolvimento infantil sob 3 perspectivas. A questão da prontidão da criança para a evolução da alimentação, a alimentação em si, tudo que envolve a alimentação como o potente estímulo ao desenvolvimento da criança e a importância da proteção desse período de desenvolvimento infantil em relação a ameaças, né, à boa qualidade da alimentação, por exemplo, propagandas e alimentos ultraprocessados. Uma mensagem muito importante é essa, da alimentação da criança, é a alimentação da família, se a família se alimenta de forma saudável, a gente não precisa de alimentação separada, tudo com a ideia de facilitar esse dia a dia e integrar essa criança à família. A abordagem da alimentação responsiva permeia todo o documento e a gente tem mensagens claras, mensagens-chave claras sobre isso. O microfone aberto aí, Mara Noiola, obrigada. O momento, a gente também dedica um espaço importante para valorizar o momento da refeição como um momento de aprendizado, de estímulo, de afeto.
Trabalhamos com uma estratégia de comunicação que é o parece, mas não é, que é a ideia de alertar as famílias, né, sobre alimentos que são tradicionalmente compreendidos como alimentos de criança, mas que são alimentos ultraprocessados e que, portanto, não são recomendados. Então, a gente trabalha, parece fruta, mas não é, parece cereal, mas não é. Esse é um recurso que foi bastante valorizado pelas pessoas que estão trabalhando esse material hoje no dia a dia com as famílias. Temos uma parte, duas sessões dedicadas à alimentação de crianças parcialmente ou não amamentadas. Isso foi uma grande discussão, o quanto essa abordagem entraria no guia. A gente achou importante contemplá-la, porque uma parte da nossa população vivencia esse tipo de situação, e a gente queria que todas as famílias que têm crianças se vissem representadas no guia. O material dedica uma valorização importante à culinária, para além da questão das habilidades culinárias. A gente trabalha com um conceito que foi desenhado, foi formulado no percurso de elaboração do guia, que é o conceito de autonomia culinária. Então, a gente vai mais fundo, para além das questões das habilidades culinárias, e temos um capítulo todo dedicado a isso. Abordamos a questão da divisão das tarefas, cuidado e alimentação, e enfocamos a questão de gênero, e toda a discussão, né, de como é esse compartilhamento das atividades domésticas. Temos um capítulo dedicado aos desafios do cotidiano, em paralelo com o capítulo de obstáculos que o Guia da População Brasileira tem, e a gente aqui trabalha, por exemplo, a entrada da criança na creche, o retorno da mãe para o trabalho, e vários outros aspectos que permeiam o cotidiano e que são momentos críticos de manter uma alimentação adequada e saudável para a criança. Temos um capítulo dedicado aos direitos relacionados à alimentação infantil, os marcos legais do nosso país que protegem a alimentação infantil, com a ideia de fornecer para as famílias a consciência desses direitos garantidos por lei e, portanto, municiá-los para que eles possam exercer a exigibilidade desses direitos. Os nossos 12 passos, né, as mensagens-chave estão aqui sistematizados. Eu não vou lê-los todos, só queria destacar que a gente tem um dedicado especificamente para aleitamento materno, 2 dedicados ao que oferecer para as crianças, alimentos in natura, né, e alimentos já consistentes desde o início, uma mensagem que valoriza a água e desencoraja o uso mesmo de sucos naturais e bebidas açucaradas, 2 mensagens muito claras sobre o que não oferecer açúcar, nem produtos que tenham açúcar, e não oferecer alimentos ultraprocessados, 2 mensagens mais dedicadas à organização do cotidiano, da preparação da alimentação e da higiene, 2 mensagens dedicadas a essa interface com o desenvolvimento da criança e com a alimentação responsiva, e 2 mensagens dedicadas a questões que têm a ver com a proteção da criança, né? Seja a alimentação fora de casa, seja a questão da propaganda de alimentos. Para terminar, eu queria deixar 3 mensagens, né? Essa ideia, esse reconhecimento, a importância de a gente reconhecer que a alimentação saudável nos primeiros anos de vida, ela é muito estratégica para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, a importância de guias alimentares específicos para esse grupo etário, tendo em vista suas especificidades, e a importância dos 2 primeiros anos de vida para alimentação e saúde em toda a vida. E a gente entende que o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, com a abordagem que ele traz, é uma contribuição para a qualificação do debate sobre alimentação infantil no contexto atual. E a gente convida, então, vocês todos a conhecerem o nosso guia, que a gente chama carinhosamente de Guia da Criança. Obrigada.